Olá, essa é a sua TV Shopping e estamos com o Mauro Negrão, CEO da DataWise Marketing. Tudo bem, Mauro? Tudo bem? É um prazer estar aqui. Muito obrigado. Mauro, a sua empresa ela mistura dados qualificados com um conceito geral de marketing. Tudo em função de uma segmentação de mercado, foco, direção, e agora um termo novo que é clusterização. Você podia explicar para nós as diferenças e as definições desses termos? Sim, pois não. Primeiro, eu acho que a gente tem que partir de um conceito de que a massa ela não é igual, não é uniforme, as pessoas são diferentes. Então, a segmentação é uma maneira inteligente de você agrupar pessoas que tenham características em comum. Sendo que essa segmentação ela pode ser feita basicamente de duas maneiras. Ou você assume alguns critérios de segmentação, pode agrupar pessoas, homens e mulheres de uma determinada idade, e com isso você vai encontrar algumas semelhanças entre essas pessoas. Isso você pode chamar de segmentação, fragmentação, estratificação. É como se você arbitrariamente estabelecesse critérios de como extrair pessoas em grupos homogêneos. A outra forma de clusterização, isso está baseado mais em uma tecnologia de estatística, que consegue analisar bases de dados com base em captar, digamos assim, semelhanças e coincidências entre grupos de pessoas e agrupá-las através de uma técnica, através de algoritmos estatísticos. Ou seja, cluster significa grupo, um cercado. São pessoas que podem até ter certas diferenças, podem ser de sexo diferente, mas elas podem ter algum padrão em comum. Ou seja, e como isso é feito é de uma maneira automática, que esse algoritmo ele cruza exaustivamente esses dados em grandes bases de dados e vai agrupando pessoas a partir desses dados predominantes. E você poderia me dar um exemplo prático para a gente entender direito como é que funciona a clusterização? Tá, uma maneira de você entender como funciona a clusterização é você, por exemplo, agrupar pessoas que tenham pontos predominantes em comum. O que esse algoritmo faz? Basicamente, você vai analisando as pessoas em função de todos os dados e começa a agrupá-las por coincidências. Quanto mais coincidências, mais coesas essas pessoas vão ser dentro desses grupos. E tem um caso prático emblemático que é o da Procter, né? Você podia contar para nós? Exatamente. Esse é um caso, digamos assim, já clássico, quase que virou uma lenda. Não sei se as empresas é Procter & Gamble ou Walmart, mas virou uma lenda chamada fraldas e cervejas, que foi uma coisa muito interessante que aconteceu. Eles descobriram numa loja de conveniência que havia um determinado horário, entre 6 horas e 8 horas da noite, todas esta sexta-feira, havia uma coincidência muito grande de compras de fraldas e cerveja no mesmo ticket, que é uma coisa bastante intrigante, né? Como é que fraldas e cerveja são compradas no mesmo ticket? O gerente dessa loja, diz essa lenda, ou o case, foi e tentou investigar para saber exatamente quem eram essas pessoas e conseguiu encontrar um padrão em comum. Eram homens em torno de 30 anos, com filhos pequenos, que moravam na região e que passavam nesse horário de sexta-feira para passar o fim de semana, compravam um pacote de fralda e sempre um pacote de cerveja. O gerente, quando percebeu isso, na semana seguinte, criou uma promoção de ponta de gôndola dizendo o seguinte: já que você vai estragar seu fim de semana com tantas fraldas, leve mais um pacote de cerveja. Ou seja, um insight que ele teve a partir de uma análise inusitada, uma correlação inusitada de dados e criou uma oportunidade de dobrar as vendas de cerveja. Agora, há bastante tempo, quer dizer, historicamente, o marketing é feito um pouco sobre histórico, né? Conceitos que já foram pré-definidos e, por ali, você estabelece uma política e vai um pouco pela tentativa e erro. Sim. Agora, se apresenta uma situação que existe uma base de dados e um algoritmo desenvolvido, ou alguns algoritmos desenvolvidos, que vão levar esse conceito de baixo para cima, isso, o que provavelmente leva a um nível de acerto maior. O marketing de cima para baixo está acabado? Não, de maneira alguma. Eu acho que vai haver uma convivência natural, porque existem algumas técnicas de análise que você sempre vão dar certo. Por exemplo, posso citar uma, lei de Pareto, para quem não conhece, ou curva ABC, que existem duas maneiras de falar isso, onde existe uma relação impressionante, mas sempre acontece que 20%, em torno de 20% a 30% do público de uma base de dados é responsável por 70% a 80% das vendas. Ou seja, isso é um critério que você, digamos, top-down, de cima para baixo, onde você estabelece um critério de segmentação ou de agrupamento. Por outro lado, usando esses algoritmos estatísticos, você consegue encontrar, por exemplo, essas correlações que são muito mais inusitadas, bottom-up. Ou seja,
é onde você jamais imaginaria que fraldas e cerveja poderiam estar sendo compradas juntas. E com base nesses insights, nessas descobertas, você consegue desenvolver estratégias que são muito mais naturais. Ou seja, não partem da imaginação do analista, parte de uma realidade que é revelada através do algoritmo. Agora, o nosso ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, ele tinha uma frase, ele dizia que você torturando os números, você tira o que você quiser deles. Quando a gente vai clusterizando cada vez mais e a nossa base de dados vai crescendo e o limite de coincidências possíveis que a gente pode estabelecer vão aumentando, a gente não vai tendo um entendimento muito fracionado do consumidor e termina por ter o efeito contrário daquele que a gente queria? Olha, eu acho que é tudo uma questão de bom senso, né? Porque na mídia de massa, por exemplo, o que se tradicionalmente faz é você falar a mesma mensagem para milhões de pessoas. É claro que você não consegue atingir todas as pessoas da mesma maneira e acaba havendo um certo desperdício de recursos. Por outro lado, é praticamente impossível você falar uma mensagem para milhares de pessoas, para milhões de pessoas, uma mensagem diferente uma da outra. Então, eu acho que, em vez de falarmos de marketing one-to-one, a gente poderia pensar em marketing one-to-some, ou seja, agrupar pessoas em segmentos ou grupos homogêneos e tentar criar uma linha de comunicação que atenda aquele grupo, e não tentar fragmentar tanto. Agora, você tem uma linguagem bem técnica, mas nos trouxe um conceito um pouco subjetivo, que é o do bom senso. Onde é que está a linha que a gente deve parar de clusterizar e parar de segmentar os públicos? Essa é a pergunta de $1 milhão, eu acho, tá? Porque é uma questão de bom senso, é muito mais de você tentar entender como aqueles dados devem ser interpretados dentro de um contexto gerencial, dentro das suas estratégias. É claro que sempre os dados vão ser torturados até que eles revelem alguma coisa que faça sentido para você. Então, tudo parte, eu acho, da estratégia global de marketing, da estratégia da empresa, que vai orientar a sua análise. Eu acho que o bom senso, nesse sentido, é muito mais para ser mais eficiente na sua análise do que buscar e explicar algumas correlações que podem fazer sentido nenhum dentro de um contexto estratégico. Eu vou insistir um pouco no conceito do top-down, ou da utilidade do top-down ainda, porque o Marcelo Scherto, que é um empresário da área de franquias, ele sempre diz que só existe um jeito de fazer sexo com o gorila, que é como o gorila quer. Né? Então, como é que você, tendo hoje as ferramentas de baixo para cima, onde você sabe a vontade real do mercado, você vai continuar usando o de cima para baixo? Eu acho que, como eu disse antes, né, as duas técnicas podem conviver juntas. Tudo depende da sua estratégia, né? Por exemplo, existem algumas técnicas top-down que vão te revelar de imediato quais são as pessoas onde você deve investir dinheiro e quais são aquelas onde tem potencial para você investir dinheiro. Né? Ou seja, numa relação de Pareto, você consegue descobrir esse tipo de coisa. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o top-down não é o conservador e o down-top, o bottom-top, não é a inovação? Eu diria que o bottom-up ele tem uma capacidade de descobrir coisas que você jamais imaginaria que poderia acontecer. Por exemplo, esse conceito não é usado só em marketing. Por exemplo, o Hubble, quando colocaram o Hubble, tinha tanta informação, eram tantas informações que eram o telescópio, né? O telescópio Hubble, né? Que seria humanamente impossível tentar analisar tudo. Né? Então, eles usaram exatamente algoritmos bottom-up para tentar agrupar padrões eletromagnéticos que fizessem algum tipo de sentido. Ou seja, se você usa a estatística a seu favor para revelar alguma coisa que você dificilmente conseguiria fazer sem esse algoritmo, e usa isso de uma forma prática, eu acho que aí sim, aí você tem um benefício prático de bom senso de como usar a estatística a seu favor. Agora vamos falar um pouco do nosso mundo, que é o mundo de shopping centers, né? Como é que essas técnicas bottom-up podem ser usadas no dia a dia de quem gerencia um shopping center? Bom, por exemplo, o shopping center, se a gente fizer uma comparação, eu vou talvez usar um comparativo com o e-commerce, que é um fenômeno que tem acontecido ultimamente. E no e-commerce você tem exatamente uma quantidade de métricas, de cliques, de carrinhos de compras e etc. Ou seja, muitos dados que podem ser usados para entender esses padrões de compras. E é isso que eles fazem. Você tem empresas fabulosas como Amazon.com, Target nos Estados Unidos, Submarino aqui no Brasil, Netshoes, que usam exaustivamente esse tipo de análise, ou seja, porque eles têm esses dados. Eu acredito que o shopping tem a capacidade de reunir as pessoas no mesmo lugar. Falta, eu acho, para os shoppings usar essa tecnologia de estatística para entender como agrupar essas pessoas
e, digamos, criar vínculos mais duradouros e mais profundos com essas pessoas a partir do conhecimento do que elas compram, por exemplo. Ou seja, em outras palavras, eu acho que o desafio é trazer a tecnologia do e-commerce para o varejo tradicional. Uma dúvida que aparece é se, justamente porque o shopping consegue agregar pessoas, apesar de um público um tanto heterogêneo, o shopping é menos clusterizado naturalmente do que o varejo de rua? Digamos que os shoppings, eu não entendo muito do mundo de shoppings, eu vou falar mais como um frequentador, na minha opinião. Os shoppings eles começaram a criar, digamos, quase que uma personalidade, né? Você tem shoppings que conseguem se projetar para uma determinada fatia de público e conseguem agregar pessoas para aquele tipo de público-alvo, digamos assim. Mas eu acho que o shopping tem uma capacidade muito assim inexplorada, que é exatamente criar essa venda cruzada entre as lojas. Porque as pessoas que frequentam shopping, elas não vão apenas com um objetivo, né? E essas pessoas, elas conseguem, digamos, vou dar um exemplo, um homem de 40 anos pode ser pai, pode ser marido e pode ser até uma criança quando compra uma casquinha. Mas se você olha para ele como um homem de 40 anos, você tende a colocá-lo dentro de engessá-lo dentro de um estereótipo. E não necessariamente ele é apenas uma pessoa, ele é multifacetada. Cabe a você descobrir essas facetas de consumo através dessas análises de padrões de consumo. Para terminar, Mauro, eu queria te fazer uma pergunta também subjetiva, mas um pensamento um pouco mais particular, querer saber sua opinião sobre uma coisa. Cada vez mais, os processos de coletas de dados sobre cada um de nós é mais frequente e mais violento, né? Existe uma invasão cada vez maior, entre aspas, da nossa privacidade. Em todos os lugares que nós vamos, nós deixamos nossos dados, quer queiramos, quer não queiramos. Esses dados estão sendo utilizados por empresas como a sua para entender o comportamento do nosso consumo. Essas empresas têm a tendência de nos desumanizar? É uma pergunta difícil, porque eu acho que existe tal que está acontecendo agora, é um processo muito rápido de explosão de dados, e eu acho que, acima de tudo, tem que haver muita ética em lidar com a privacidade. Ou seja, da mesma maneira, eu, no meu trabalho, com as pessoas com quem eu trabalho, por exemplo, nós não trabalhamos com dados assim que não sejam permitidos de serem usados. O opt-in, ou seja, a pessoa ela tem que, de alguma maneira, sinalizar que aqueles dados vão ser utilizados em benefício próprio. Agora, eu acredito que, se você usar os dados e transformar esses dados em algum tipo de serviço, onde a pessoa vai sentir, vai perceber algum tipo de benefício, eu acho que cria-se aí uma relação de consumo, uma relação que não vai aparecer como uma invasão de privacidade, pelo contrário. Ou seja, eu acho que é tudo uma questão de você utilizar os dados com consciência. Mauro, obrigado pela entrevista. Muito obrigado também, muito obrigado pela oportunidade.